Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Franciele da Silper, sou terapeuta de família, de casais, minha especialização é em inteligência emocional e relacionamentos e hoje eu quero convidar você para ficar aqui comigo nesse vídeo e assisti-lo, porque ele faz parte de uma série de 7 vídeos em que eu estou falando sobre a importância dos pais em períodos diferentes do desenvolvimento dos filhos. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre o período da gestação e hoje eu quero conversar um pouquinho contigo sobre o período da infância. A infância é um momento extremamente importante e incrível na nossa vida e que os nossos pais são sim muito importantes. Por isso, se você é pai ou mãe de crianças, não perde esse vídeo, presta muita atenção. De vez em quando eu recebo aqui no meu consultório alguns pais que eles se culpam um pouquinho. Eles têm um pouco de culpa em relação a, será que eles estão sendo bons pais? Será que o tempo que eles dedicam para os filhos é um tempo de qualidade? Será que eles não deveriam agir de maneira diferente? Será que eles estão fazendo do jeito certo? E muitas vezes eu escuto esses filhos, esses pais, dizerem aqui no consultório que se sentem culpados em relação à maneira como têm lidado com os filhos. Uma coisa nós não podemos negar, e isso é uma realidade, é que, de fato, aquilo que você investe hoje, aquilo que você semeia hoje na vida dos teus filhos, futuramente você colherá. Então, quanto mais qualidade tiver nas sementes que você está plantando no presente, mais qualidade terá a colheita do futuro. Então, é muito importante que você pare para pensar, avaliar e observar essa questão. Então, se você é pai ou mãe de crianças, existem muitas coisas que você participa no processo de desenvolvimento do teu filho. Você é responsável pelo processo de educação do caráter do teu filho. Sabia disso? Por mais que você tenha um ótimo caráter, por mais que o teu esposo ou a tua esposa tenha um ótimo caráter, caráter é uma coisa que nós não herdamos. Caráter não vem no nosso DNA. Caráter é uma coisa que nós aprendemos. Nós aprendemos a ter um bom caráter, porque o nosso caráter é formado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela maneira como nós aprendemos a agir diante das situações. Sabe aquelas pessoas que fazem o certo, porque é o certo a ser feito? Essas pessoas aprenderam algo muito importante sobre o caráter. Mas sabe aquelas pessoas que fazem o certo porque elas têm um certo receio, um certo medo da consequência que pode vir se elas não fizerem o certo? Bom, essas pessoas talvez ainda precisam trabalhar um pouquinho mais o processo de desenvolver o caráter. Sabe aquelas pessoas que não ultrapassam em velocidade, principalmente no radar, quando estão dirigindo, porque não devem? Essas pessoas entenderam, não devem aumentar a velocidade na via. Mas aquelas pessoas que reduzem a velocidade só pertinho do radar, porque elas, na verdade, têm medo de ser multadas, nós precisamos parar e pensar um pouquinho sobre essa questão. É fácil esse caminho? Não, ele não é. O Aristóteles tem uma frase muito interessante que ele fala assim, que a educação tem raízes amargas e frutos doces. O processo de educar alguém não é assim tão fácil. O processo de educar alguém exige muito daquele que está disposto a educar. Exige que você muitas vezes repita diversas vezes a mesma coisa. Exige que você tenha paciência, exige que você precise muitas vezes buscar novos recursos, porque aqueles recursos que foram utilizados na tua educação, parece que às vezes não fecha, não consegue dar conta da educação desse filho que você está educando. Então as raízes, elas são amargas, elas exigem muito daquele que está sendo educado, aquele que está educando, mas os frutos são doces, ou seja, certamente haverá uma recompensa. E agora eu quero dar 2 dicas para você do que você como pai, você como mãe pode fazer para potencializar a educação do caráter do teu filho. Primeira coisa que você deve fazer, seja um bom exemplo. Nós, ninguém, mesmo as crianças, nós não respeitamos. A palavra daquela pessoa não tem muito crédito. Então, para que a sua palavra tenha crédito, seja um bom exemplo. Aquilo que você exige do seu filho, seja você o primeiro a fazer. Aquilo que você diz para ele não fazer, seja você o primeiro a não fazer. Ou aquilo que você quer que ele faça, que ele veja em você características de alguém que faça. Você quer que o seu filho seja alguém que goste do trabalho futuramente? Você precisa gostar e valorizar o trabalho.
Você quer que ele te respeite futuramente? Então você precisa respeitá-lo. E mais, ele precisa ver você respeitando o pai dele ou a mãe dele. Preste atenção nisso, ok? Porque essa questão de você não ser um exemplo cobra de você um preço muito alto no futuro. E a segunda dica que eu quero dar para você, além de ser um bom exemplo, é esteja presente. Nós só conseguimos criar conexão com quem nós conhecemos, com quem nós, de alguma forma, encontramos coisas em comum. E se você não tiver conexão com o seu filho, se você não criar esse conhecimento, se você não estiver presente, torna-se muito difícil você conseguir educar o caráter de alguém. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero deixar para você uma frase de uma grande escritora cristã chamada Ellen White. Ela diz pra gente no livro Pais Preparados, Filhos Vencedores o seguinte: que pais que não educam o caráter dos filhos, eles estão criando víboras que um dia picará as vítimas que os estão acariciando. Então, pense nisso. O que você faz, o que você investe na educação dos teus filhos quando pequenos, certamente você colherá frutos no futuro. Pense, que tipo de frutos você colherá? Um grande abraço a todos. Nós nos vemos na próxima semana, em que nós estaremos falando sobre outra etapa em que os pais são realmente importantes na vida dos filhos. Não perde. Aproveita, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você não me segue nas minhas redes sociais, nem no Instagram, nem no Facebook e nem no YouTube, gente, vai lá, segue, tem outros vídeos bem legais também. Quer deixar um comentário aqui embaixo? Sinta-se à vontade para comentar, tá bom? Um grande beijo para vocês e nós nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!